Amém? Vamos ler aqui. Vamos ler o versículo, o capítulo quase todo. Amém? A partir do primeiro. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto levantará as nações contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para sede atormentado, e matar-vos-ão, sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Neste templo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas a gente, e então virá o fim. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, e aí também o pastor Cário pela confiança. Amém? Irmãos, nós vemos que Jesus falou: tome sua cruz e segue-me. Por aí nós já entendemos que não ia ser moleza. Os discípulos que já estavam andando com Jesus já começou a perceber que não ia ser moleza. Mas até aí eles já estavam achando que não era moleza, mas não era tão difícil. E eles continuou andando com Jesus, vendo os milagres que Jesus estava fazendo, estava realizando, as maravilhas que Jesus estava realizando, mas eu creio que eles não sabiam que Jesus ia ser crucificado, que ia ser morto, ia ser açoitado. Estava só andando com Jesus e vendo as maravilhas que Jesus estava fazendo, estava realizando. Tá bom, tá? Mas depois da ressurreição, depois de tudo que aconteceu com Jesus, que Jesus foi açoitado, morto, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Então os discípulos perceberam que tinha vantagem em seguir a Jesus. Quando Jesus, aí eles entenderam quando Jesus falou aqui, mediante o sacrifício de Jesus, o que Jesus sofreu, aquelas aflições, açoitado, chicoteado até a morte, eles estavam tristes, mas depois se alegrou quando Jesus ressuscitou no terceiro dia. Amém? Por isso que eles tiveram força para depois eles seguir fazendo a obra de Deus.
a partir de quando eles ouviram essa palavra que Jesus diz. Então, hão de entregar para, aqui no versículo 9, então hão de entregar para ser atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiado de toda a gente por causa do meu nome. Eles tiveram força para aceitar esta correção, porque eles perceberam que a vantagem, a recompensa que ia ter, qual era? A ressurreição. E por isso nós nessa época de hoje, nós temos que botar na nossa cabeça que servir a Deus não é só mil maravilhas, igual nós estamos vivendo uma mil maravilhas. É igual o irmão falou aqui, o irmão presbítero Nessivaldo, começou a entrar na minha mensagem. Então é de Deus, foi de Deus o que ele falou. Nós não temos que viver, como é que fala? Procurando facilidade, que a coisa não vai ficar fácil. Não vai ficar fácil. Nós temos que servir a Deus, mas esperando essa época que Jesus falou. Talvez não é na nossa geração, talvez não vai acontecer na nossa geração e nem na nossa região, mas nós podemos perceber que já está acontecendo em alguns países por aí. Quantos cristãos já têm sido executados, morto, chicoteado, até morto, por causa da palavra de Deus? Será, irmãos, que nós temos esta estrutura? Será que hoje nós temos essa estrutura, se porventura chegasse aqui na nossa região? Hein? Então, por isso, nós temos que forçar a barra e botar na cabeça que servir a Deus não é viver, não é só mil maravilhas. Como o irmão falou, que muitos, por causa de coisinha mínima, estão afastando da casa do Senhor. Não vou servir a Deus mais não, porque Deus não está salvando meu filho, Deus não curou meu parente, Deus não fez o que eu pedi, não ouviu o meu pedido. E outra coisa, o pastor também, não estou gostando do jeito do pastor, do trabalho do pastor, entendeu? Então, aí já sai fora. Por quê? Ele sai fora porque ele não entendeu ainda que a recompensa nossa não é aqui, gente. A recompensa é a nossa ressurreição. A recompensa é a ressurreição. Nós podemos ver que nós podemos ler a história dos discípulos de Jesus. Quase todos os discípulos de Jesus, eles morreram com morte trágica, não foi? Eles deveriam morrer, a morte deles deveria ser uma morte maravilha, aquela morte normal, tranquila, mas não. As mortes de quase todos os discípulos foi decapitado, arrastado, crucificado, sepultado de cabeça para baixo, apedrejado. Eu até anotei aqui o nome de todos os discípulos. Aliás, foi todos, praticamente, não teve um que morreu normal. Até Paulo, que ele não era o discípulo de Jesus, mas ele foi um missionário, né? Ele foi o missionário que mais pregou. Ele também, ele morreu decapitado. Então, nós temos que entender, eu estou falando isso aqui para nós, gente, nós vamos ter cuidado, vamos entender que a nossa recompensa não é aqui. Nós temos que viver do jeito que tudo que acontecer com nós de ruim, nós temos que dar glória a Deus e agradecer a Deus, porque se nós morrermos, nós temos que ter a certeza que nós vamos ressuscitar. Por que os discípulos... Aqui está escrito, nós através da leitura da Bíblia, só que os discípulos presenciou como é que é, o sacrifício de Jesus. Eles presenciou. Então por isso que eles tiveram coragem de morrer pela palavra de Deus. Mas só que hoje ainda tem pessoas desse jeito. Por que essas pessoas que estão sendo executadas nesses seus países, essas pessoas, eles acreditam mesmo de verdade e têm a certeza que a recompensa é a salvação. Que não é fácil a pessoa sair daqui para pregar num país que lá é proibida pregar a palavra de Deus. Não é fácil. Se a pessoa tem coragem de ir, porque ele sabe que se ele morrer, ele vai ser ressuscitado no último dia.
Então, mas nós não somos diferentes, porque nós temos que estar preparados, porque poderá ser na nossa geração, porque entra o governo, sai governo, e cada governo que entra muda as leis. Então as leis estão sendo muito fáceis de ser aprovadas, porque o inimigo está trabalhando mesmo com força. Entendeu? Então nós temos que botar na nossa cabeça, gente. Não vamos se desfalecer, não vamos desanimar com coisinha mínima, não. Porque a nossa recompensa é a salvação. Não é riqueza, não é situação financeira, não é carro bom, não é casa bonita. A nossa recompensa é a salvação. Entendeu? A nossa recompensa é a salvação, então nós temos que botar isso na cabeça. Eu, por exemplo, nunca sofri muito, não, mas já tem passado um pouquinho de aflição, entendeu? De tristeza no coração. Mas eu já pensei de todo jeito para não ir mais para a igreja, não viver no meio do povo. Eu já pensei em viver isolado, não viver demonstrando alegria, porque às vezes as pessoas olham para a gente assim: o irmão João é muito alegre e tal, mas o coração da gente é que sabe, mas, entendeu? As tristezas que a gente carrega dentro do coração. Só que a tristeza não tem nada a ver com servir a Deus. Eu sinto a tristeza no coração das coisas que acontecem, mas eu me alegro porque eu tenho certeza que eu vou ser ressuscitado depois da minha morte. Amém? Nós não se preocupamos com a maneira que nós morremos. Por exemplo, se nós temos um parente que morre numa morte trágica, nós não devemos se preocupar e não se maldizer, entendeu? E por quê? Se Jesus falou que crê no Senhor Jesus, que tu e tua casa será salvo, então não importa a maneira que a pessoa, que aquele parente, um amigo, morreu. O importante é que Deus falou que ele vai ser salvo. Por amor a mim, que eu estou orando, por amor a você que está orando, entendeu? Nem que sabe no último momento, Deus vai salvar. Então nós não podemos se entristecer e apostatar, entendeu? Por quê? Porque Deus prometeu, no mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo, que eu venci o mundo e vocês também vencerá. Agora muitos pensam que vencer o mundo é vencer o mundo aqui, é ficar numa boa, entendeu? Não é vencer o mundo. É igual Jesus venceu. Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu o mundo, foi nesse exato momento, depois que ele ressuscitou. Entendeu? É assim que a esperança de vencer o mundo é nesse exato momento. Que nós não conseguimos vencer aqui não, que o negócio aqui é brabo. O mundo é cruel. O mundo é cruel. E eu vivo andando pelo mundo afora aí, entendeu? Eu presenciei muitas coisas, entendeu? Eu percebo que não é fácil não. Se a gente não tiver um conhecimento da palavra de Deus, um pouquinho do conhecimento da palavra de Deus, você desanima, você desfalece, porque o mundo é cruel. O mundo é cruel. Então, irmãos, esta é a palavra que Deus me deu. O que eu quero dizer para vocês é isso, o que Deus deixou escrito: quem permanecer até o fim será salvo. Vamos botar na cabeça de novo, que permanecer até o fim, não é só que permanecer até o fim, é aguentar a mão, quando vem a provação, aguentar, passar por ela, mesmo sofrendo, isso aí é que é vencer, até o fim, para nós será salvo, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.